Nós estamos de volta com o nosso Nova Itália de hoje. E eu, sempre que eu volto, né, do intervalo, eu gosto de falar para você das nossas redes sociais. O nosso Facebook é o Nova Itália, o nosso Twitter é o @PGM Nova Itália, o nosso Instagram é o @Nova Itália e o nosso portal é o www.portalnovaitalia.com.br. Mande a sua mensagem, dá uma curtida lá. Graças a Deus a gente está indo muito bem. Eu nem sei, a Bia que sabe direito, mas nós chegamos aí acho que a 14, 15 mil curtidas na nossa página do Facebook. Isso é muito legal para a gente. Meu querido amigo Alceu Germano Sestini, você, como todo ítalo descendente, tem histórias, né, vividas, né, junto à sua família, não é verdade? E a sua família lá na Itália, originária de onde? Olha, a família Sestini é originária da Toscana. Da Toscana. Da Toscana. Na verdade, o meu bisavô nasceu em Firenze. Nasceu em Firenze. Agora, o resto da família é toda Vêneto. Ah, é toda Vêneto? É, o resto da família é toda Vêneto. Quer dizer, o pai, a esposa do meu bisavô era Vêneto, o resto tudo Vêneto. Agora, quando você chegou, porque o Alceu tem uma característica que é muito importante, o Alceu, ele foi fazer uma pesquisa da história da família toda, né? Alceu, lá na Itália. Só que quando você chegou, conta aquela história, que quando você chegou, você foi falar, eu quero fazer uma pesquisa sobre a família Sestini. O que aconteceu? Pois é, eu fui no Arquivo Histórico da Toscana e fiz exatamente essa pergunta que você acabou de falar. E a resposta foi uma cara de indagação para mim. Assim, eu pensei, mas como, né? Mas como? Eu não entendi essa atitude, né? E perguntei para ele, falei, por quê? Qual o problema? Faltam dados? Ele falou, não, tem muito dado. Eu quero ver se você conseguiu. É muita coisa. Eu falei, então vamos buscar o primeiro registro. Ele falou, ele deu uma risadinha e falou, vamos buscar o primeiro registro. Aí ele foi lá e buscou o primeiro registro. E o primeiro registro que apareceu é do ano de 932. 932. 932. Em Firenze. Isso só em Firenze. Só, né? Em Firenze, né? Em Firenze. Então, mais de 1000 anos de história. Mas aí deu para fazer a construção do caminho? Todo ele não, né? Não, né? Aí é impossível, porque, como depois ele me mostrou, a família Sestini é uma família que é uma das famílias que formou a Toscana. Porque os Sestini, na verdade, eles são aqueles que vieram do Sesto Fiorentino. Ah, tá, então, entendi. O nome Sestini vem de é exatamente disso, né? Fiorentino. É. O Sesto Fiorentino é uma cidade, uma região que fica grudado em Florença, ao norte de Florença. Ah, entendi. Então, quer dizer, é uma família que, é o que você falou, né? Na hora que você falou para a pessoa, eu quero fazer uma pesquisa histórica da família Sestini, que eu falei assim, bom, tem uns 500 mil livros. É mais ou menos isso. Não é, se você quiser. Mas aí como é que é a história? Quem veio? Quem imigrou? Quem imigrou foi meu bisavô. Seu bisavô. Que se chamava Giovanni Antonio Pietro Sestini. Tá. É o nome dele. Nasceu em Firenze, né? Na própria cidade de Firenze mesmo. O que era uma característica difícil, incomum, né? Incomum. Porque geralmente vinham do campo, né? Exatamente. Os imigrantes eram contadini. Então, eles eram camponeses que tinham, vamos dizer assim, era a sobra de mão de obra do campo na Itália. Vieram para substituir a mão de obra escrava no Brasil. Escrava no Brasil, claro. Então, foram muito poucos italianos urbanos que imigraram, foram poucos. E o caso do meu bisavô é um desses casos. Ele foi um dos poucos E ele de lá ele se instalou aonde aqui? Ele veio primeiro para Cravinhos, na verdade para uma colônia italiana, que era uma colônia que ficava numa fazenda em Cravinhos. E dessa colônia, ali nasceu essas fotos têm a ver com... já em São José do Rio Preto. Já em São José do Rio Preto. Mas aí dali ele foi para São José do Rio Preto? Dali ele foi para São José do Rio Preto. Ah, entendi. Porque junto com outras pessoas da colônia italiana, lá de Cravinhos, principalmente o meu outro bisavô, Giovanni Perini, eles juntaram um pouco de dinheiro. Meu avô Giovanni Perini comprou um pedaço de terra e formaram a primeira colônia italiana de Rio Preto. Então, assim, eles saíram de Cravinhos, foram para lá para São José do Rio Preto, que era o final da linha do trem. Do trem, claro. Então, desceram lá, compraram um pedaço de terra que era, na verdade, pertencia a Giovanni Perini, que era meu outro bisavô, e ali formaram uma pequena colônia italiana, trazendo camaradas que vieram da colônia de Cravinhos.
E foi todos ali italianos. Foi ali que eles se instalaram, então. Ali que eles se instalaram. Você tem ainda... A família tem ainda algum pedaço das terras ou não? Então, o único pedaço dessa fazenda, que chamava-se Fazenda Felicidade, hoje fica praticamente dentro da cidade, na BR-153, que é a saída norte de São José do Rio Preto, o único pedaço que ainda pertence à família pertence a mim. Ah, tá. Você ficou com ele. Eu fiquei com uma chacrinha, porque a fazenda, na verdade... Quantos alqueires tinha a fazenda? A fazenda originariamente tinha 70 alqueires. 70 alqueires. Que para a época era um sítio, né? Não era uma fazenda. Era pequena, né? Porque... Era pequena. Agora, tem uma história que eu queria que você contasse aqui, porque veja só, é uma história é uma história, claro que é trágica, evidentemente, mas que tem um outro lado, né, de uma união muito bonita que foi feita. Conta essa história para a gente que se passou com o seu bisavô. Então, o meu bisavô Giovanni Perini, ele, como todo imigrante italiano, veio da Itália sem nada, com o sonho de ter um pedaço de terra. Então, ele teve 10 filhos, a maior parte ainda nascido na Itália, foram para Cravinhos e de lá vieram para Rio Preto e ele conseguiu comprar um pedaço de terra. E não foi fácil, porque primeiro ele viu uma terra e ofereceram para ele a escritura de uma outra terra. Nossa, e ele não, então, italiano, ele foi enganado, porque ele era italiano, ele não entendia nada, foi enganado e então ele comprou uma terra e recebeu a escritura de outra. Aí ele comprou a escritura correta depois. Ele foi e comprou a escritura correta da terra onde realmente ele já tinha, ele estava, que é essa que a gente estava falando, a Fazenda Felicidade. Da Fazenda Felicidade. Muito bem. Depois que ele conseguiu comprar a escritura dele, ele foi perceber que existiam poceiros dentro da área da fazenda. Ah, tá. Entende? Então, ele começa então a cercar a fazenda e um desses poceiros não aceita o fato, apesar dele ter a documentação, dele ter pago tudo direitinho, mas não aceita porque ele já tinha tomado posse de uma parte da fazenda. E meu avô também não aceita o fato de perder aquela parte e coloca a cerca no lugar certo. O vizinho fala, olha, se você mexer nessa cerca, você está morto. E meu avô tinha, então, na época, feito um engenho, começado a produzir açúcar e cachaça, na época, e ele trabalhava à noite, durante o dia na roça, e à noite ele trabalhava vendendo as coisas. E ele estava nesse engenho, nesse bar, que tinha um engenho e o bar, e uma hora ele vai para o fundo do bar, que era um local escuro, e lá ele é assassinado. Nossa. O meu bisavô Giovanni Perini. Então ele acaba banhando de sangue a terra que ele tanto desejava. Ele saiu da Itália para vir para o Brasil por causa dessa terra. Ele acaba, então, banhando com o seu próprio sangue a terra que ele tanto desejava. Né? Mas a história que vem agora é que é muito interessante. A parte bonita é essa mesmo. Essa é a parte bonita. Né? Muito bem. O meu bisavô, então, veio a falecer, deixando a esposa com 30 e poucos anos e 10 filhos. Nossa. Então, é lógico que a minha bisavó fica numa situação muito difícil. Só que também o assassino fugiu para não ser preso. Ele fugiu para não ser preso e deixou a esposa com alguns filhos também, que eu não sei quantos também. Então ficaram, na verdade, 2 viúvas. Porque a outra era viúva, porque o assassino fugiu, né? Exatamente. Então uma viúva do lado de lá da cerca, outra do lado de cá. Essas famílias que poderiam ter se degladiado, poderiam ter se matado por causa desses problemas, na verdade se uniram. As viúvas se uniram. Então os filhos foram criados juntos. Como se fossem irmãos, né? Como se fossem irmãos. E foi uma lição muito bonita de amor, de solidariedade. E eu fiz questão, né? que você contasse essa história, porque a gente gosta muito de mostrar aqui, a gente fala de uma nova Itália, mas a gente tem que buscar lá, pensar lá no passado, as agruras, as dificuldades, os problemas que os nossos ancestrais, que os nossos antepassados passaram quando chegaram aqui. Porque uma coisa, já é difícil, né, Elcio, você deixar a sua terra. Aí você vem para uma terra que você vai encontrar dificuldades. Quer dizer, o italiano foi cada vez mais ficando mais bravo, mais forte. Sofreu demais, né? Sofreu muito, né? Mas aí, a partir daí, cresceram juntas as famílias, né? Se chamando quase de irmãos, eles chamavam de comadre, compadre, como irmãos mesmo. E tem uma parte interessante também, Ivo, que é o seguinte, um pedaço dessa fazenda, como eu falei, ficou para mim. E eu não tinha coragem de fazer alguma coisa ali, comercial, uma coisa
sei, um galpão, colocar alguma coisa ali. Então, eu criei um espaço de eventos no local, que é, na verdade, uma construção toda italiana. Olha que lindo. Totalmente em estilo toscano. E coloquei o nome de Villa Giovanni. Giovanni, porque Giovanni Perini... Que foi ele que morreu naquele local e que deixou a família. E outra coisa interessante, como eu disse, esse meu bisavô teve 10 filhos. Desses 10 filhos, formou-se uma grande família. E hoje, o sonho do meu bisavô foi concretizado pelos seus descendentes, porque hoje, essa grande família Perini tem terras em São Paulo, em Minas, em Goiás, no Mato Grosso, no Pará, até na Bolívia. Olha só que lindo. Tem terra dos Perini. Então você vê que o sonho dele acabou se concretizando, mesmo que não tenha sido por ele, né? Mas que maravilha, né? Se concretizou, na verdade. Bom, a gente faz uma homenagem aqui todos os finais de semana a uma região da Itália. Eu não sei se você já deve ter ido ao Vale d'Aosta, né? Sim, sim. Então vamos ver as imagens. Enquanto as imagens vão passando aí, né, que você está vendo aí, é uma região, bom, é assim, né? Eu costumo dizer aqui que é difícil, assim como no Brasil, quando você chega na Itália, é difícil você olhar, você fica olhando e fala, mas onde é que tem um lugar feio? Aqui, na verdade, não tem um lugar feio aqui pra gente ver. É uma região maravilhosa também, né? É um vale cercado de montanhas altas, todas picos nevados. Nossa, que lindo, né? Então, assim, no verão formam-se cachoeiras por todo o vale. Você vai andando pelo vale e vai vendo as cachoeiras e castelos, na lateral do vale, castelos. É uma região muito bonita, é a região da Saboia e é uma região bilíngue, é francês e italiano. E italiano, né? Francês e italiano. Do outro lado, é Haute-Savoie, que é um departamento da França. Do outro lado, o que eu estou dizendo, é do outro lado dos Alpes Marítimos, que é que divide ali o Vale da Aosta. Da Aosta, né? E você, só faz tempo que você esteve lá ou não? A última vez faz 2 anos. Faz 2 anos. 2 anos. E quais são as... Bom, as características são sempre as mesmas, né? Gastronomia maravilhosa, né? Mas aí já tem uma influência francesa ou não? Muito forte a influência muito francesa. Forte? Muito forte. Mas é interessante porque os italianos de regiões fronteiriças, eles se agarram muito na cultura italiana para mostrar que, apesar da influência francesa, eles são italianos. São italianos, né? São italianos. Todos eles falam italiano e francês, lá na Saboia, lá no Vale da Aosta. Mas eles mostram a comida, como vocês estão vendo na imagem, é uma comida italiana, tipicamente italiana. As pessoas falam italiano, quando vê que você também fala, eles respondem, eles fazem questão de falar em italiano. É uma região muito interessante. Você sabe o que você me fez lembrar? Está aí, então, a nossa homenagem, né, ao Vale